A Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Apresenta o programa Um Desafio Chamado Família. Apresentação do expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sempre muita satisfação em adentrar aí o seu lar, o seu ambiente, o seu espaço, né? Se estiver vendo isso em outros locais, que Jesus abençoe você, abençoe seu lar e lhe dê muita paz, muita gratidão a você que nos ouve, a Web Rádio Fraternidade, que nos permite esse espaço e essa possibilidade de levar cada vez mais longe as orientações da espiritualidade maior, que nos ajudam muito na nossa convivência familiar e no papel que cada um exerce nela, de pai, de mãe, de irmão, de filho, seja qual o papel que nós realizemos, é muito importante nós termos isso, essa satisfação. Então, muito bem. E hoje nós vamos falar sobre a Escola Espírita de Evangelização, que é muito importante, né? É um tema que é gostoso para a gente poder divulgar o trabalho que é feito em muitas instituições e poder incentivar os pais a levar os filhos, né? Porque os pais precisam de auxílio na sua tarefa, né? Precisam muito de auxílio. Tem sempre uma colocação muito boa dos espíritos nas obras da codificação. O próprio Allan Kardec fala dos pais precisarem de apoio. Então os pais precisam de formas de apoio. Temos hoje várias formas, sem dúvida, né? Temos muito material na mídia hoje ajudando os pais, livros que ajudam. O trabalho na casa espírita é muito importante em várias frentes, então vamos falar aí outro dia sobre reunião de pais. Mas um dos apoios que ajuda, porque tudo junto é que vai dar um manancial rico para que os pais busquem, né, inspiração, força, energia para desempenhar bem o papel que eles têm, de preparar os filhos para a vida. Quando a gente fala em educar os filhos, é prepará-los para a vida. Nada mais do que isso. Para que eles possam crescer e enfrentar o mundo. Porque quando nós preparamos bem os nossos filhos, eles conseguem ter melhores condições de superar dificuldades. Nenhum de nós somos santos, né? Não temos aí a capacidade de acertar tudo. Mas quanto menos errarmos, serão menos problemas por resolver amanhã, e serão menos dores, mais alegrias e mais felicidade povoando a nossa vida. Então, um dos auxílios é a escola de evangelização das casas espíritas. Como existe nas igrejas, né, o catecismo, como existe nos templos evangélicos também as aulas, né, de moral evangélica. Então, todo esse recurso da religiosidade ajuda muito os pais, porque começa a trazer reflexão para os filhos sobre questões maiores da vida. Não ficamos presos apenas nas preocupações materiais. Trabalho, tem que estudar, ter uma boa carreira, desenvolver bem as suas possibilidades para que amanhã você se sobreviva, se mantenha, ganhe dinheiro, etc, etc, etc. Mas são situações que fazem a criatura refletir sobre algo superior da vida. E no caso espírita, temos as escolas de evangelização nas casas espíritas. Ainda não são todas, né? Existem campanhas para que toda a casa espírita deva ter evangelização das crianças e dos jovens. É uma campanha permanente, porque nem todas têm. Aliás, hoje, nas últimas medições que tivemos a oportunidade de acompanhar e fazer,
não chega à metade das casas espíritas em nosso país tendo evangelização da criança. E deveriam ser todas para auxiliar os pais. Porque onde faz evangelização é uma coisa, não precisa ser uma coisa complexa, pode ser muito simples. É lógico que tem que existir uma organização, né? Tem que existir disciplina, né? Por exemplo, a escola de evangelização, dentro da disponibilidade da instituição, deverá ser dividida, por exemplo, em faixas etárias. Então, no caso espírita, nós temos aí a sugestão que parte da Federação Espírita Brasileira, né, que sugere às instituições, tanto aos órgãos de unificação que a gente chama, né, dos estados, dos municípios, que buscam congregar as casas, e também as casas, que haja lá um departamento de infância e juventude, ou uma área de infância e juventude. Hoje o nome migrou para a área, porque fica uma coisa mais leve, né? Departamento dá uma ideia de muita formalidade, mas área, né, de infância e juventude, e ali divide. Se der para dividir, né, em todas, ótimo, né? Inclusive, né, aqui nós vemos, por exemplo, que a divisão por faixas etárias, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar todas as faixas 100%, mas temos aí, começando lá, pequenas, né? Então são 3 ciclos de infância, né? São 3 ciclos para a infância e 3 ciclos para a juventude. Da juventude começa ali 12, 13 anos, né? O que chamávamos algum tempo atrás de pré-mocidade, depois 14, 15, ou 13 a 12 a 14, 15 até uns 17 anos seria um segundo ciclo de juventude, e 18 a 25 seria o terceiro ciclo. E nas primeiras faixas, hoje já tem evangelização até para bebês, né, que são atividades que naquele ambiente da casa. Então, todas as faixas etárias, desde bebê, já existe uma previsão na organização da evangelização. É lógico que vai depender do tamanho da instituição, vai depender da equipe de trabalhadores, depende de você ter uma casa espírita muito singela. É um salão. E tem lá poucos trabalhadores, não tem problema. Reúne todas as crianças no mesmo horário. Aquele que for incumbindo ou incumbida de fazer a aula com eles, a aulinha, como a gente fala carinhosamente, vai tentar explorar de um jeito que possa atender desde as faixas mais básicas até aqueles mais velhos que estiverem presentes, e mesma coisa na juventude, né? Trabalhar aí desde esses adolescentes de 12 anos até as faixas mais altas da juventude, trabalhando o tema de uma maneira que consiga atingir a todos. Porque o importante é levar a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos espíritas, a crianças e jovens. Isso é o principal. Se der, divide. Tem um espaço aqui, dá para dividir em 2. Divide em 2. Fizemos 2 salinhas de fora no terreno, ali conseguimos, dá para dividir em 3. Divide em 3. Então, dentro da possibilidade de cada instituição, vai se fazer essa divisão das faixas etárias. Por quê? Porque aí o material vai ser trabalhado de acordo com a idade. Sempre vai ser mais produtivo, obviamente, mas, repito, não importa. Se reunir a criançada debaixo de uma árvore, não tem um local muito bom aqui na casa, é um salãozinho só, e não dá para... Então dá para reunir debaixo da árvore ali, não está chovendo, todo mundo fica na sombra, vamos ali dar uma aulinha para as crianças lá naquele ambiente abençoado. Então, o importante é que tenha, porque é um auxiliar muito grande para os pais, né? É uma estrutura muito grande que auxilia. Não vai fazer sozinho também, né? Porque às vezes eu já ouvi pais, não, mas é bom que ele vai na evangelização e o menino continua teimoso, alguma coisa, tá vendo? Você está indo no centro, não está resolvendo nada. Gente, é um auxílio. O trabalho de educação é dos pais, prioritariamente, e vem esses auxílios que eu citei no início, e entre eles a evangelização. Quer dizer, se o que a criança aprende na evangelização, ela chegar em casa e tiver eco, vai solidificar aquele ensinamento. Agora, se ela chegar em casa e for tudo ao contrário, pais que não se esforçam, que poderiam fazer melhor e não fazem, que se deixam levar pelas ondas materialistas do mundo, aí aquele ensinamento vai estar ali semeado no coração da criança, mas ele não vai encontrar força em função de que ela fica lá 1 hora por semana na evangelização e passa aí 167, acho que é isso, né? 168 horas por semana, tem uma semana. Então o resto
a maioria no lar. Então é lógico que não vai resolver sozinho essa questão. Então a organização é importante. Então a casa espírita deve ter, nem que seja singelo, repito, no salão, uma turma só, junta todo mundo, se não der, cria horário diferente, pelo menos para crianças e jovens. O importante é que faça. E outra coisa, que haja horário. Então, que tenha, vai começar a funcionar, é sábado, 4 horas, por exemplo, como é na instituição lá que a gente trabalha aqui em Uberaba. Então, não tem problema, mas que seja todo sábado, 4 horas. Criar disciplina de horário, daquele tempo, né? Não adianta ser uma coisa longa. A gente fala 1 hora, porque você vai entremear com atividades, com uma história, com uma dinâmica. Por isso que dá para 1 hora ser satisfatório. Não dá para chegar lá 1 hora só falar com a juventude de hoje, então a coisa piora, né? Aí fica mais difícil da atenção ficar presa. Tem que ser dinâmico, pedir socorro. Existem pessoas que se dispõem a ajudar, os órgãos de unificação, as alianças municipais, as uniões intermunicipais, conforme cada estado denomina, né? O órgão municipal. Então eles têm material, fazem eventualmente encontros para dar ideias. Então tudo, o apoio vai encontrar quem desejar. Ser evangelizador, ser evangelizadora, é muito importante essa reflexão. Eu vou até colocar aqui a frase do Chico, né, para a gente meditar sobre ela. Uma frase está no livro Entender Conversando. O Chico fala assim, ó: ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento sob a luz do Cristo, é cooperar. Opa, sumiu aqui. Aqui é só 10 segundos, né? É cooperar na construção da reforma santificante da humanidade na direção do mundo redimido de amanhã. Então é isso aí, né? Então a gente vai ajudar a criança, sobretudo, né, a poder fazer um contato, conhecimento do mundo. Então é cooperar que o evangelho adentre aquele coração. É isso, né? Uma reflexão que a gente tem que fazer. Tem uma frase do Leon Denis muito interessante também. Vou ler ela aqui, que eu achei ela muito importante para a gente falar nela. Ele fala assim: não basta ensinar à criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, a conduzir-se, como ser consciente e racional, é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Então é lógico que o trabalho principal dos pais, mas eles encontram, né, apoio na escola espírita de evangelização. Eles encontram esse apoio. É muito importante que os pais levem. Se você vai a uma casa espírita e a casa espírita ainda não tem, converse com os dirigentes. Olha, vamos lá, vamos encontrar pessoas que se dispõem, se você tiver um pouquinho de vontade de atuar assim, tiver um pouquinho às vezes, de experiência, mesmo que não tenha, peça a ajuda de alguém que você conheça, que vai te ajudar a dar dicas sobre isso. Vamos criar que todas as casas espíritas tenham evangelização da criança e do jovem, né? Que tenha esse trabalho. Nem que não seja uma área formalizada, mas que tenham. Isso é muito importante, isso é necessário, né? Tem que ter. A historinha para nós lermos hoje, eu separei aqui do livro Pai Nosso, muito bonitinha, uma historinha da Meimei, pelo Chico, que ele fala de um velho árabe, né, analfabeto, que ele olhava todos os dias à noite com muito fervor, né, olhar embevecido. E o chefe dele era uma pessoa rica e poderosa, né? Ele trabalhava em caravanas naquele tempo. Chamou ele e falou assim: ó, por que você ora com tanta fé? Fica olhando para o alto e fica orando aí. Como é que você sabe se Deus existe? Nem ao menos você não sabe ler. Ele não sabia ler, né? Ele falou: senhor, eu conheço a existência de nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Como assim, né? Indagou o chefe admirado. Olha, quando é que o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como é que o senhor sabe quem escreveu? Logo de cara, pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela, né, da joia? Pela marca do ourives. Aí o empregado sorriu e falou assim: quando o senhor ouve passos de animais ao redor da tenda, como é que o senhor sabe depois se foi um carneiro, se foi um cavalo, se foi um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe. Então aquele funcionário, aquele velho crente, pegou e convidou o chefe para que forem para fora da barraca. E a hora que já era noite, eles chegaram lá, ele mostrou o céu onde a lua brilhava muito linda e falou: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Então, nesse momento, aquele caravaneiro, aquele chefe da caravana, né,
ele verteu algumas lágrimas, ajoelhou-se e começou a orar junto com aquele trabalhador. Então, uma história da meio bonita, porque é assim, né? Mas ninguém provou que tem Deus, ninguém provou que não existe. E pelos sinais, por tudo que nós vemos, é impossível, né? Já vi um autor falar o seguinte: se eu pegar um pedaço de papel, esse aqui, ó, para ele se formar sozinho, por agregação de matéria, é de 1 em 1 bilhão a possibilidade. Só desse papel. Agora, imagina tudo que existe. Então não tem acaso, existe formação, criação. O universo nada é acaso. Uma inteligência superior tudo criou e tudo cria incessantemente. Então, mas o que é isso? Bom, para entender melhor Deus é o tempo e a maturidade, mas já sabemos que tem que ter uma inteligência suprema por trás disso. Bom, o soneto de hoje, que eu escrevi dentro do tema, é o seguinte: a criança muito aprende ouvindo o que os pais dizem. Se falar de Deus, ela compreende e outros valores que persistem. No mundo muitos se informam, porém nem tudo é positivo. Além do bem há males que engordam, ilusão, engano e saber negativo. Precisamos ensinar o evangelho para crescer jovem e nunca velho. Na evangelização os pais têm socorro. Levemos nossos filhos a tal reunião, onde de luz enriquecerão o coração, ensinando do amor a subir o morro. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar, nos iluminar. Muito obrigado a você mais uma vez. Foi muito bom, como sempre, estar com você. Gratidão a você, gratidão Web Rádio Fraternidade. Semana que vem tem mais, com outro tema e outra reflexão. Viu? Um ótimo resto de dia, uma ótima semana para todos vocês e a todos nós, né? Se Deus quiser. Muita paz. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Um Desafio Chamado Família, com o expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Se desejar, escreva para nós no e-mail. Fale conosco, @radiofraternidade.com.br. No assunto, coloque um desafio chamado família e mande a sua mensagem.